Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre processo tributário. Nesse sentido, então, eu vou falar um pouco a respeito de como fazer a restituição de tributos pagos de forma indevida ou a maior na via judicial. Bem, inicialmente, então, é importante ressaltar que o Instituto da Restituição Tributária tem previsão constitucional no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal de 88 e também no Código Tributário Nacional, a partir do artigo 65 ali e seguintes. Bem, nesse sentido, então, quando um tributo ele é pago a maior ou de forma indevida, nasce aí para o contribuinte o direito da reapropriação patrimonial, para quem aí então, adimpliu indevidamente o referido tributo. Bem, tal direito decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem justa causa, que fundamenta a garantia da restituição tributária. Pois bem, diversas são as causas que ensejam o pagamento indevido de tributos. Podemos citar, a título de exemplo, o erro na identificação do sujeito passivo, o erro da alíquota ou da base de cálculo. E quando um contribuinte recolhe impostos a maior ou até mesmo em duplicidade, ele poderá, então, se valer do direito denominado de repetição de indébito tributário, para obter aí o ressarcimento da aludida quantia. Mas aí você deve estar se perguntando, como funciona esse processo? Mas é simples, vem comigo que eu vou te explicar. Bom, a repetição de indébito tributário nada mais é do que a possibilidade do contribuinte pleitear, junto às autoridades fazendárias, a devolução do tributo pago indevidamente ou a maior. Ou seja, é o retorno da quantia paga indevidamente. Então, é importante nós comentarmos, que o principal fundamento para a restituição de tributos pagos indevidamente reside na ausência de causa jurídica para a cobrança destes, amparado aí, pelo princípio do enriquecimento ilícito ou sem causa. E sendo esta uma norma geral de repúdio ao locupletamento e que gera direito aí à devolução do referido tributo. Bom, de acordo com a redação do artigo 165 do Código Tributário Nacional, os contribuintes têm o direito de, independentemente de prévio protesto, solicitar aí ao ente tributante a restituição total ou parcial dos tributos, seja qual for, a modalidade do seu pagamento. E isto vai ocorrer nos seguintes casos. Quando ocorrer cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, e também quando ocorrer erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência aí de qualquer documento relativo ao pagamento. E ainda na reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. Bom, o pedido de restituição de indébito tributário, ele pode ser requerido de forma administrativamente, bem como judicialmente, onde o contribuinte, então, requer a devolução pelo Estado das importâncias recolhidas indevidamente ou a maior, a título de tributos ou em função destes. E a obrigação do Estado
de devolver esse indébito tem o escopo de salvaguardar a ordem tributária, resolvendo as consequências da satisfação indevida do tributo. E tal restituição pode ser, então, total ou parcial. Aí vai depender, né, da avaliação de como vai se dar a comprovação também. Bom, a ação de indébito tributário é uma ação de conhecimento de natureza condenatória e é cabível sempre que for necessário restituir valores, né, de tributos pagos indevidamente ou a maior. No momento ali que se vai fazer o pedido, né, deve constar então a comprovação do pagamento indevido ou a maior. Os principais tipos aí de ação de repetição de indébitos tributários que nós podemos ter, são os mais usuais, são relacionados ao ICMS, né? Operações relativas então à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O ITCD, que é a transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O IPVA, que é a propriedade de veículos automotores. O imposto de renda, que é o mais comum, né? O IPTU, também bem usual, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. E o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Também é importante mencionar, né, que nos termos aí do artigo 168 do Código Tributário Nacional, o direito de ajuizar a ação de repetição de indébito tributário, ele extingue-se em 5 anos. Mas 5 anos do quê? 5 anos contados, então, né, da data da extinção do crédito tributário, ou da data do trânsito em julgado da decisão que tenha reformado, anulado, revogado ou ainda rescindido a decisão condenatória. Além disso, o artigo 166 do Código Tributário Nacional dispõe que a restituição de tributos somente será autorizada a quem prove haver assumido o referido encargo, ou em caso de ter aí ocorrido a transferência a terceiros, né, deve estar por este, né, expressamente autorizado a recebê-lo. E por fim, e não menos importante, deve-se ter em mente que a propositura da ação de repetição de indébito tributário implicará, né, na renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa para discutir o mesmo indébito. Porque, como foi falado inicialmente, a busca pelo valor pago de forma indevida ou a maior, ela pode ser tanto na via administrativa quanto na judicial. Mas uma delas impede que a outra seja buscada para o mesmo indébito, né? Bem, eu espero ter esclarecido um pouco aí das questões sobre tributos pagos de forma indevida e de como buscá-los. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço especialmente ao professor Matheus de Gregori. Meu muito obrigado e foi um prazer.